Graça e paz, irmãos. Vamos ter um minuto a mais de oração. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que é estarmos juntos e queremos confessar a nossa dependência de Ti. Todos nós somos, como já tem sido orado, Senhor, insuficientes e incapazes. Mas é o Senhor quem nos reúne, quem nos coordena, é aquele que está no trono, Senhor. Toma a boca de quem fala e o ouvido de quem ouve, Senhor, para a Tua própria glória, para o Teu próprio louvor. Usa cada um aqui de acordo com a liberdade do Teu Espírito. Nenhum de nós seja uma barreira para o Espírito Santo. Queremos aprender de Ti. Queremos estar junto de Ti. Nós rogamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, guarda-nos do inimigo e dos nossos próprios erros. Ajuda-nos, Senhor. Carecemos da Sua graça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. O Pablo começou falando que ele, depois da palavra do Gerson ontem, ele ficou pensando em compartilhar. Os irmãos queriam que eu, inicialmente, que eu fosse primeiro. Eu falei, não, de jeito nenhum, né? Eu fico depois, porque primeiro que eu vou respeitar o princípio bíblico, né? Lembrei eles de uma vez que o saudoso irmão Gino estava junto com o Delcio Meirelles em um lugar, né? E o irmão Gino, que sempre se desgastou na obra de Deus, se desgastou pela causa do Senhor, e com a sua barba bastante longa, né? O irmão Delcio olhou para ele e falou, ô irmão, você tem que compartilhar primeiro. Ele falou, não, irmão, você é mais velho que eu. Falou, mas aí o Delcio, né? Os irmãos aqui que conhecem o irmão Delcio, mais velho, irmão, que isso? Olha essa barba aí. Vou demorar para chegar nesse ponto aí. Ele falou, não, irmão, eu tenho 60. E você é mais. Aí o Deus falou, ué, você tem 60, irmão? Tem. Então, bom, vou compartilhar primeiro, porque sou mais velho, como a Bíblia fala, mas você devia ser primeiro. Então, irmãos, eu falei, bom, uma que eu não tenho, né, meu coração aqui é repartir com os irmãos, até parafraseando de novo, irmão, uns 5 pães e 2 peixinhos. Eu não tenho nenhuma intenção de falar, de mostrar alguma eloquência ou capacidade, porque mesmo que nós fizéssemos isso, nós não somos nada. Só o Senhor é glorificado entre nós. E em segundo, porque de fato os irmãos são todos mais velhos que eu, né? Então, fica por último, porque assim é melhor. Eu queria repartir com os irmãos um sentimento com relação ao tempo que nós temos chegado, o tempo que nós vivemos agora, o tempo do fim, e aos 4 inimigos do testemunho do Senhor nesses tempos. E eu queria que os irmãos pudessem se dirigir comigo na passagem, primeiro no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Vamos começar, aliás, no versículo 14 primeiro. Do 14 ao 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. A outra passagem é o texto de Marcos, no capítulo 4, versículo 21. Marcos 4, 21.
Aqui diz assim: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Então aqui em Marcos já aparece uma complementação do que está descrito ali no Evangelho de Mateus. Mateus menciona o alqueire e Marcos menciona o alqueire e a cama. Agora vamos para a passagem de Lucas, capítulo 8, o versículo 16. Deixa eu ver se é o 16. Desculpa, irmão, eu estou em Marcos, eu que não estou achando Lucas, eu voltei para Marcos 8, mas é Lucas 8 mesmo. Eu que vi que o versículo não batia e descobri que estava em Marcos ainda. É Lucas 8, 16. Aqui o Senhor vai dizer assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Aqui aparece de novo a cama, mas é acrescentado o vaso. Então em Mateus ele começa falando do alqueire. Em Marcos ele acrescenta, além do alqueire, a cama. E agora, além da cama, o vaso. E vamos agora para o versículo 33. Lucas 8, versículo... Não é o 33. Deixa eu só confirmar aqui, irmãos, que eu tomei nota de alguns pontos, só para deixar claro. 8... Vamos ver aqui. Palavra da candeia. É o 16? Versículo... Ninguém a põe debaixo de uma cama. 16? Quem falou? 16? Ah, sim. É isso. Aqui menciona a cama. Mas ainda tem uma outra expressão que é usada, que é colocar no lugar escuro. E eu acabei perdendo aqui a referência onde se encontra. No porão, isso. No porão. Que é, na verdade, na expressão grega, é no lugar secreto, no lugar escondido, né? Bom, eu confio que o Senhor vai fazer a lembrar, irmãos. Eu tomei a nota aqui, na hora que eu estava lendo, eu tomei esse versículo, mas espero que o Senhor faça lembrar até no próximo compartilhar, porque mesmo nós não vamos tocar nesse versículo específico agora. Então, na continuidade que ainda vai haver, eu prometo para os irmãos equalizar o versículo onde se encontra. Então, essas 4 coisas que Jesus menciona, o alqueire, a cama, o vaso e o lugar escuro, ou o porão, como é colocado ali, diz respeito ao tipo de dificuldade em que nós, como povo, chamados a sermos luz nesses dias do fim, né, devemos encarar e enfrentar. 11:33? Isso, então foi... Vamos ler então ainda o versículo, capítulo 11, versículo 33. Lucas 11, 33. É 2 capítulos para frente, então. Isso. Obrigado, Fabrício. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido. Aqui a expressão lugar escondido, de acordo com os melhores exegetas, comentaristas bíblicos, é porão, ou um lugar debaixo do chão comum, né? Nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então aqui de novo o Senhor menciona o alqueire, mas com complementação do lugar escondido. Esses 4 itens dizem respeito aos 4 inimigos que nós temos na nossa jornada, irmãos, para podermos resplandecer como luz do Senhor, principalmente no tempo do fim.
um tempo de escuridão, um tempo de apostasia, como os irmãos têm falado, de confusão no meio do povo de Deus. O Dr. Capel Morgan, um irmão conhecido como príncipe dos expositores da Bíblia, ele costumava dizer que há na luz uma natureza tal, em que ela mostra as coisas como elas realmente são, como elas deveriam estar, e gera naquele que percebe a capacidade imediata de torná-las da forma que elas fiquem adequadas. Então a luz, ela faz isso. Você, enquanto está escuro, você não sabe a verdadeira condição das coisas, né? Então você não sabe como elas estão, e nem se elas estão da maneira que deveriam estar. Mas quando a luz se incide sobre um objeto ou dentro de um ambiente, ela tem a capacidade de mostrar como as coisas estão de verdade, como elas deveriam estar, caso estejam fora da normalidade, e gera em nós uma percepção inteligível, uma capacidade de deixá-las daquela própria forma. Então nós vivemos um tempo de muita confusão, por quê? Porque carecemos de luz. Isso não é só o mundo que carece, a igreja tem entrado em apostasia, e muita coisa confusa tem adentrado no meio do povo de Deus, e muitas vezes não é percebido nem a normalidade e nem o desvio, né? E o Senhor é tão bom, irmãos, graças ao Espírito Santo. O Senhor é bom, irmãos, porque Ele deixou registrado para nós quais seriam as dificuldades que nós teríamos para que nossa luz pudesse resplandecer, para que nós pudéssemos ser um povo de luz. E a primeira dificuldade que ele menciona é o alqueire. Mas antes ainda de entrar propriamente dentro dessa passagem, eu queria dizer para os irmãos, desde que Adão ele fracassou em obedecer a Deus no Jardim do Éden, esse mundo entrou em um período de escuridão. Com exceção do momento em que o nosso Senhor Jesus ele se encarnou como o sol da justiça, nós nunca tivemos um brilho concreto, né, intenso, antes na história do homem. Nós tínhamos luzeiros, né? Nós tínhamos aqueles patriarcas, os profetas, como oráculos de Deus que revelavam parcialmente tanto a respeito de Deus como da sua vontade, mas nunca foi algo completo. E que triste, irmãos, deve ter sido o momento que Adão ele sai do Jardim do Éden expulso por Deus. E eu até tomei nota aqui de um ponto, eu costumo às vezes ler esse tipo de literatura. Ontem o Gerson estava falando que uma das características do nosso tempo é que as pessoas não conseguem nem mesmo ter a capacidade de pensar. As pessoas foram... na sociedade que a gente vive, as pessoas se tornaram cativas da mídia, do tecnicismo, da tecnologia, e perderam a capacidade até mesmo de entender a arte, a beleza, a poesia. E existe um escritor muito famoso no meio cristão, que compôs uma obra falando desse drama da redenção. O nome dele é John Milton, né? E ele escreveu uma obra chamada Paraíso Perdido. E tem uma estrofe, quando termina, né, o livro dele, que às vezes quando eu choro sozinho, se eu chorar aqui, os irmãos não se espantem, tá? Mas talvez eu não chore, mas quando eu leio sozinho, eu costumo chorar. Ele termina a obra dizendo o seguinte: quando Adão saiu das portas do Éden, ele diz assim: de pena, algumas lágrimas verteram, o casal, né, Adão e Eva. Mas resignados, logo as enxugaram. Diante deles estava inteiro o mundo. E aí diz: para a seu gosto, habitação tomarem. E tinham por seu guia a providência. Que bom, irmãos. E isso que eu queria salientar, que mesmo que as trevas aparentemente lograram êxito, nunca o Senhor abandonou seu propósito. Nunca Ele abandonou o homem a quem Ele amou e criou a própria imagem do seu Filho. Nunca, irmãos. E agora, quando o tempo se torna escuro, quando nós chegamos aos dias do fim, quando, na iminência do retorno do Senhor, tanta apostasia e confusão tem acontecido, nós podemos estar certos de quanto mais escuro for a noite,
mais certo nós estamos que o sol vai raiar. Então não é hora, irmãos, de nós perdermos tempo, como os irmãos falaram. Não é hora da nossa vida se tornar uma vida inútil nessa terra. C.S. Lewis dizia que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Nós chegamos a um tempo em que as trevas têm trabalhado mais do que nunca, porque a Bíblia diz que assim seria. Você pode falar, não, mas sempre houve o mal. Sim, o mal, desde que o homem pecou, sempre houve. Mas, irmãos, o Senhor Jesus é bem específico em dizer como seriam os dias da sua vinda. E ele os compara, talvez, ao pior período da história humana, depois da queda do homem, que foi o período antediluviano, pré-diluviano. Então, eu queria que os irmãos abrissem comigo no texto de Mateus, no capítulo 24, versículo 37 e 39. Mateus 24. Nós vamos ler duas passagens ainda introdutórias. Mateus 24, versículo 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o outro texto aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 21. No versículo 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Os irmãos perceberam que tanto no texto de Mateus como no texto de Lucas, algumas coisas são mencionadas pelo Senhor que fazem, tem uma relação com os itens que a gente mencionou como obstáculos do brilho da luz. O primeiro item que aparece no Evangelho de Mateus, que a gente leu, tem a ver com uma palavra que o Gerson usou aqui ontem, o hedonismo. O que é o hedonismo? Essa palavra hedonismo, ela tem na raiz, na filologia dela, na raiz, como ela é construída, ela vem de Edom, vem de Éden, na verdade. E os irmãos sabem que a palavra Éden, no hebraico, significa prazer, ou delícias. O hedonismo nada mais é do que um conceito de que o sentido mais profundo da vida do homem é que ele seja feliz à custa do que quer que for. É aqueles que buscam, irmãos, a felicidade como alvo supremo da sua existência. Essa palavra foi muito discutida na filosofia antiga na Grécia. Hoje você não ouve usar mais essa expressão hedonismo, mas o espírito do hedonismo prevalece nos nossos dias de hoje. Prevalece nos dias de hoje. Olha o marketing,
Olha as propagandas de TV. Como os irmãos falaram aqui, tanto o Gerson como o Pablo. O que acontece? Se isso não fosse tão prevalecente, as empresas estariam falidas. Para que eles possam vender, para que eles possam mercadejar, a tática de marketing é promover a felicidade da clientela. Só que isso, irmãos, tem um fundo satânico. Porque qual foi a palavra que Satanás falou para Eva quando ele a incitou a desobedecer a Deus? Primeiro, ele fez uma pergunta para distorcer a palavra de Deus. E depois, quando Eva, em vez de cortar a conversa, continuou dando ouvidos, ele falou assim: é certo que não morrereis. Na verdade, a questão é essa, ele queria dizer. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Agora, Deus, né, até a própria palavra Deus, El, em hebraico, significa o poderoso, aquele que detém a onipotência, aquele que pode fazer todas as coisas, que faz todas as coisas conforme seu querer. Irmãos, esse conceito de felicidade, de prazer, de você ter tudo o que você quer e viver apenas para você, tem origem na conversa da serpente. E mesmo que nós somos cristãos, posicionalmente justificados e remidos pelo sangue do Senhor, na experiência nós podemos estar sendo escravos da mentira de Satanás. Porque, como diz Romanos, daquele a quem vós vos ofereceis, destes mesmos sois servos. Aqui o nosso coração se oferece, irmãos. Existe uma preocupação verdadeira essa. Quando a gente vê tanto empenho, irmãos, quando a gente vê tanto esmero da parte do povo de Deus, em tentar prover o melhor, como os irmãos falaram aqui, para os seus filhos, mas existe uma preocupação apenas materialista nisso. Se esquecendo, irmãos, de que esse mundo é um castelo de cartas. Isso vai passar. Certa vez eu ouvi o Paul Washer dizendo assim: daqui 100 anos, e eu posso dizer isso para os irmãos aqui, talvez até para as criancinhas que têm aí seu 1 ano de idade, dificilmente você vai passar dos 100, viu, irmão? Se você já é mais velho, mais ainda. Se já passou dos 50, então, só se voltasse à era patriarcal. Se fosse possível ter um Metusalém entre nós, mas eu acho que isso não vai acontecer. Irmãos, daqui 100 anos, nenhum de nós vamos estar aqui mais. Uma profecia de olho aberto. Essa aqui eu não preciso nem de o auxílio do neopentecostalismo para dizer para os irmãos. Não preciso nem fechar o olho e falar, eu tenho uma... Não precisa, irmão. É uma profecia de olho aberto. Daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui mais. Queira que seja pelo bendito retorno do Senhor Jesus. Mas se não for, se o Senhor tardar a vinda dele, todos nós vamos passar. E o mal desse mundo, como diz o Salmo 49, é que os homens são tão loucos que chegam a dar seus próprios nomes para cidades que constroem como se nunca fossem morrer, para que todas as gerações se lembrem de que ele é o tal. É uma falsa esperança. Mas, irmãos, esse tipo de espírito enche o nosso coração. E nós ficamos enganados, trabalhando se desgastando com aquilo que não vai produzir nada para a eternidade. A primeira coisa que aconteceu nos dias de Noé, através daquela investida dos anjos caídos com as mulheres, foi a busca desenfreada pelo prazer. Hedonismo. E o Pablo já citou uma vez, numa outra reunião que a gente estava junto, aquela máxima falada pelo maior satanista do século passado, resumindo o que é o satanismo. Aleister Crowley dizia no seu livro da lei que a máxima do satanismo é:
faça o que quiseres, e serás o todo e a própria lei. Porque é a mesma mentira contada para Eva. Pode comer, porque você se tornará como Deus. Quebra o princípio da dependência. Quebra o princípio de vermos a nossa fraqueza, a nossa limitação, irmãos, nessa vida. Os irmãos estão entendendo? Hedonismo. Existe o que John Piper chamava de o hedonismo cristão, mas isso é uma outra história. E é para isso que o Senhor nos chama. Mas o hedonismo, como o mundo conhece, é maligno, irmãos, é um engano. É um engano. Nossa vida é frágil. Ela não vai durar. E ainda que durasse, irmãos, nós não temos controle sobre o tempo que nós temos aqui, cada um de nós não sabemos. Você vê que é uma loucura? Eu não sei se os irmãos conseguem imaginar isso. As pessoas deitam como se amanhã fossem acordar vivas, sabe? Parece que elas têm domínio sobre a existência. Nenhuma deita para pensar assim, nem para confessar os pecados na hora de dormir. Como aqueles bons religiosos faziam antigamente. E como, aliás, a própria Escritura manda fazer quando ela diz: consultai no travesseiro o coração e repousai. Quantos vão dormir como se o sol nunca tivesse para se pôr? É engraçado que a Escritura nos manda fazer isso depois que o sol se pôs, para nos lembrar que esse sol se põe e o nosso também. Mas eles dormem, irmãos, como se fossem viver para sempre. E esse tipo de espírito, esse tipo de sentimento prende o coração das pessoas. Na minha cidade esse ano, 2 meses atrás, irmãos, o Antônio me ajuda aí se eu estiver errado, mas teve 5 suicídios. E para uma cidade do tamanho de Penápolis, que tem 60 mil habitantes, isso é espantoso. E foi um suicídio num fim de semana. Na terça-feira, uma outra pessoa tirou a vida. E depois, antes de terminar o mês, mais 3. Ah, é? Olha só. E aí, a hora que essas pessoas morrem, aparentemente estava tudo bem. Vivendo, irmão, por esse engano, que não pode satisfazer de verdade o coração do homem. No Japão existe uma cidade, um lugar lá onde as árvores crescem, que é o lugar onde as pessoas têm, né, um ponto para poder tirar a própria vida. Agora você me explica, o que um país como o Japão, de primeiro mundo em tecnologia, inovação tecnológica, tem ao permitir uma coisa dessa? E por que as pessoas chegam, irmãos? Não era para essa felicidade, essa propaganda gerar uma satisfação? Não era para isso acontecer? Não era para essa promessa, se isso for verdade, se cumprir? Mas as estatísticas mostram que os lugares onde se tem mais a busca desenfreada pelo prazer como um fim em si mesmo, é onde a depressão e a angústia têm levado as pessoas à morte e ao suicídio, irmãos. Satanás continua sendo um homicida e mentiroso. E ele mata com as mentiras que promovem o prazer. Então, nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Isso tem a ver com o alqueire. Esse é o primeiro ponto. Isso tem a ver com o alqueire. O Senhor Jesus fala em Lucas 21 das consequências da orgia. A palavra grega para orgia ali é glutonaria. É comer de maneira desenfreada. Não existe nada mais que movimenta a economia de um país do que você se preocupar com o alimento da população. Os irmãos lembram da crise dos caminhoneiros? Bastou parar um pouquinho, né? Foi bem no tempo que a gente estava tendo o evento em Sorocaba. Os irmãos viram a dificuldade que foi e como o país quase entra em pane. Porque se não tem alimento, meu irmão... Então, nós temos que ver uma coisa, existe um certo tipo de influência nesse século presente, que tem a ver com esse tipo de percepção que as pessoas têm de que tudo tem um fim no próprio prazer e no que elas devem ter para o seu próprio deleite.
Isso sempre houve na história humana, mas muito mais agora, irmão, muito mais do que antes. E é interessante que a primeira coisa que Jesus coloca é isso. É porque é isso que vai preparar a estrada para outros tipos de obstáculos que vão vir mais tarde. A raiz de tudo, como também dizia um outro irmão, raspe qualquer pecado e você encontrará o orgulho e a autossatisfação debaixo da camada mais fina. É porque o homem sente-se no direito de ser Deus e de por isso prover alegria para si que os outros pecados são cometidos. Por exemplo, a gente fala do adultério. Uma pessoa que realmente se importa com o bem do outro e não apenas consigo, ela não vai adulterar. Mas por que o homem adultera? Porque na raiz o homem é orgulhoso. E é orgulhoso ao ponto de se importar apenas com o seu prazer. Por que o homem mente? Porque ele não pode perder a sua imagem polida. Ele tem que aparentar ser algo que não é. Para quê? Para que se preserve a sua autossatisfação. Então, irmãos, o Senhor começa por aí, porque esse é o problema, irmãos, desde o jardim do Éden. Sereis como Deus. Só que existe um jeito próprio disso se fazer, de modo pragmático. E tem a ver com a maneira que nós lidamos com a nossa busca pelo prazer por meio do dinheiro e do comércio. É interessante que ele fale do alqueire. O alqueire, os irmãos sabem, ele era uma medida para comercializar grãos. Então ele representa o comércio. Ele representa o comércio. E eu espero que o Senhor dê graça para falar isso, irmãos. Eu estava até comentando com alguns irmãos, isso não é fácil de falar. E nós achamos assim que os pecados é um problema para nós avançarmos, que as heresias são um problema para nós avançarmos, e são. Mas quantos de nós já considerou, e eu quero falar isso para os irmãos, porque estou sendo bem sincero aqui, há alguns meses atrás, eu não considerava isso um problema tão sério. A forma como Deus interpreta o comércio e a riqueza na nossa sociedade. Como o Gerson falou ontem, é isso que tem tornado os jovens e os idosos também materialistas, secularizados, presos a essa terra, irmãos. E eu queria, com a graça de Deus, eu peço que os irmãos possam colocar bem seus ouvidos nisso e também orarem para o Senhor, enquanto eu falo aqui, você ora daí, para o Senhor abrir nosso entendimento juntos, para a gente perceber a gravidade disso, irmãos. A gravidade de nós nos aferrarmos às coisas, aos bens nessa terra. A primeira coisa que o Senhor menciona é o alqueire. Existe um outro instrumento de medida para comércio de grãos na Bíblia, que é o efa. O efa, que é uma medida, segundo a maioria dos comentaristas que eu li, é um pouco menor do que o alqueire, mas ele também é uma medida para comércio dos grãos, do alimento. E eu queria que os irmãos pudessem ler comigo duas passagens agora. Uma em Lucas capítulo 16. Aqui tem a história do administrador infiel, a parábola do administrador infiel. E muitos comentaristas dizem que essa talvez é uma das mais difíceis parábolas de Jesus de se interpretar. A dificuldade reside especificamente no fato de o Senhor contar nessa parábola que o senhor daquele administrador infiel elogiou o ato do administrador em se preparar para o seu futuro, em se preocupar em quando ele fosse despedido pelo seu senhor por estar fazendo uso indevido das riquezas e ter sido descoberto nessa prática. E o senhor daquele servo elogiou a sua prudência. O que muitas pessoas não entendem, e aí Jesus faz uma aplicação disso, mas não é que Jesus está elogiando a prática do uso inadequado das riquezas, de tomar o que é do outro, mas ele está elogiando a prudência. A prudência.
Só que tem uma expressão que Jesus usa aqui, e eu vou falar para os irmãos que isso eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que têm caminhado mais tempo com o Senhor, que têm nos ajudado. Eu nunca tinha atentado para essa expressão, como eu falei até alguns meses atrás. E já fazendo até propaganda, porque eu falei para o irmão, eu conversei com o irmão Delcio antes do encontro aqui, e eu falei para o irmão, eu vou divulgar isso para todo irmão. Eu queria fazer até propaganda do canal dele, o irmão Delcio Meirelles. Ele tem um canal no YouTube chamado Delcio Meirelles, 5 pães e 2 peixinhos. Queria recomendar aos irmãos que assistissem lá os vídeos curtos que ele tem postado, principalmente depois do problema do infarto que ele teve. Graças a Deus a saúde do irmão está se recuperando. Está bem, até no telefone ele está mais ativo como antes, conversando, né? Sem muito bloqueio assim de respiração. E ele compartilhou, tanto comigo como nos vídeos, depois que eu assisti, um ponto a respeito disso, irmãos, que eu queria dividir com vocês, porque para mim entrou igual uma lança no meu coração. A expressão que Jesus usa aqui em relação a essa riqueza, ao mamon, como é traduzido aqui em Lucas 16. Olha só, para os irmãos verem, na parábola do administrador infiel. Eu acho que seria proveitoso a gente poder ler a parábola inteira, né? Vai do versículo 1 até o versículo 13. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, ou como a palavra grega diz, um mordomo, um oikônomo, aquele que cuida dos bens da casa, da distribuição em justa medida, né, para os conservos, que sabe a medida certa que cada conservo deve receber. Havia um administrador, um mordomo, né, um homem rico que tinha um mordomo, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira. Que farei? Pois meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores e do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, e assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu-lhe ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, agora é Jesus fazendo a aplicação da parábola, e eu, Jesus, vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem, se, pois, não vos tornaste, né, fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, a mamon. Irmãos, a expressão que eu queria tomar desse texto é essa que Jesus disse aqui. A recomendação dele é a partir do versículo 9. A aplicação da parábola. Das riquezas, e eu vos recomendo, ele diz, das riquezas, ou seja, do mamon. Aqui a nossa versão fala, na minha, né, João Ferreira atualizada, diz: de origem iníqua fazei amigos. Tem gente que quando pega esse texto e vai ler, pensa assim, eu já vi cristãos interpretando desse jeito. Ô irmão, né, não importa a origem do seu dinheiro, se é justa, se não é justa,
Irmão, tem gente para interpretar a Bíblia de todo jeito, né? Igual aqui no Brasil, teve aquele pastor que acabou adulterando com a irmã, e quando foi perguntado por quê, ele falou, não, mas está escrito lá, toma uma mulher e adultera com ela, né? Tem gente para interpretar de todo jeito, e os espíritos malignos gostam dessas coisas, de entrar no meio dos textos mal entendidos e fazer uma confusão. Então, uma das confusões que se tem quando lê esse texto é, não, se a riqueza veio de origem justa, mas não tem problema nenhum. Porque Jesus falou das riquezas de origem justa, façam amigos, usem elas por uma boa causa. Mas não é isso que o texto está falando. Mamon da iniquidade, a palavra iniquidade aqui, especificamente, ela aparece paralela com outro texto em 2 Coríntios 13. E de acordo com o dicionário Vine, que é uma das maiores autoridades em grego, a palavra riquezas de origem iníqua, aqui, deveria ser traduzido, das riquezas que são mal distribuídas. Você vê como muda tudo? Porque aqui iniquidade é o contrário de equidade. O que é equidade? É você distribuir de modo justo aquilo que é devido a cada um de acordo com a necessidade. A Bíblia diz que o cetro do Senhor é um cetro de equidade, porque quando Ele voltar, as coisas serão colocadas nos seus lugares. Exatamente onde deveriam estar. Mas hoje, irmãos, o dinheiro, e aqui eu queria só colocar uma coisa para os irmãos, eu estava até comentando isso com alguns irmãos ontem. Irmão, você acha, por exemplo, que é justo, só para tomar por exemplo, hoje, por exemplo, na política, um deputado ganha seus 20 mil reais. Ou mais, né? Nem sei. Na minha época, quando eu ouvi falar da última vez, era 20 mil o salário. Nem sei quanto que é. Passa de 30. Esse é o piso, né? Mas passa, né? Agora, você acha justo que um deputado, por exemplo, com a aprovação da lei, ganhe um total desse, enquanto um pai de família pobre, que cuida de 4 filhos, tenha que sobreviver com 900 reais? Isso é justo, irmãos? Isso tem equidade? Então, embora a lei não criminalize, para Deus é um crime. Porque se você estudar, por exemplo, até a distribuição da terra, no texto de Josué, os irmãos vão ver que a distribuição era assim, quanto maior a tribo, maior a terra que ela devia herdar. É proporcional. Por isso que aqui a expressão é das riquezas mal distribuídas. Porque, irmão, se você, por exemplo, é um empresário, se você tem dinheiro, Deus te deu, nada veio de nós. Tudo é o Senhor, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Foi Deus que deu. Não veio porque você é bom, porque até a sua capacidade intelectual foi Ele que te deu. Tiago diz, todo dom perfeito e toda dádiva vem lá de cima e desce do Pai das luzes, em quem não há nem sombra ou variação de mudança. Todo tipo de luz, tudo que é inteligível, tem sua origem em Deus. Então a capacidade que você tem para poder negociar, para fazer coisas, é Deus que te deu. E o mundo pertence a Ele também, as coisas criadas pertencem a Ele. Agora, irmãos, a forma que a sociedade rege hoje, o comércio, o dinheiro, é injusto na sua essência, irmão. Na obra do Atmani, Não Ameis o Mundo, o último capítulo, eu queria recomendar para os irmãos lerem. Eu não sei se tem ele ali para comprar, mas que livro, irmãos, que livro impressionante. O irmão nem fala assim, Deus disse que a riqueza é injusta. Não é só que ela é feita de maneira injusta, mas em essência, e essa essência da injustiça que há nela, é porque ela é mal distribuída. O nosso país permite que um empresário ganhe para fazer uma assinatura. O empresário, um político, ele ganhe para assinar documentos uma barbaridade. Enquanto o pobre, que necessitava de mais recurso, por necessidade, a ele é negado. Agora o Senhor fala assim, se você foi colocado aí, nessa posição, você deve usar essa riqueza que em essência é mal distribuída, para granjear amigos. Os irmãos estão entendendo? Está dando para compreender?
A essência de como o comércio, de como a administração das riquezas é feita é injusta. Não importa, mas de acordo com a lei, o cara estudou, ele se preparou, a pessoa, ele tem que ganhar. Não, irmãos, Deus tem uma outra ótica. As riquezas devem ser distribuídas de acordo com a necessidade, irmãos. Não de acordo com mérito e honra, porque ninguém tem mérito e honra nenhuma. Mas todos temos necessidade. E por que o mundo faz do jeito que faz? Então, a riqueza em si, ela é iníqua. Ela tem uma essência injusta, as riquezas mal distribuídas. Irmãos, agora o que me espanta, eu estou falando de verdade, irmãos, isso tocou muito forte no meu coração. Isso me deixa assim, sem ter às vezes até como me expressar para os irmãos. É que isso não é só a condição do mundo. Do mundo a gente não pode esperar nada, como diz Paulo. Eu não me preocuparei em julgar o mundo, senão, Paulo falando, né? Se não julgar vocês, Paulo dizia. Porque o espantoso não é o mundo agir dessa forma, o mundo está em trevas. Mas a igreja também tem pecado. E vai ter que responder a Deus por isso, irmãos. Porque nós não passamos de mordomos das riquezas do verdadeiro amo. Seja a sua inteligência, o seu tempo, a sua força, a sua vida ou as coisas que Deus tem confiado. Não devem ser para nós começarmos a ter esse materialismo, a nos aferrar a isso, como se isso fosse nosso. Nem a nossa vida é nossa, irmãos. Você acha que você merece estar vivo? Você acha que eu e você merecem alguma coisa? Irmãos, Jesus disse que nós temos sim uma verdadeira riqueza, mas tudo que temos aqui é alheio, nada é nosso, nada é nosso. Nós vamos ter que responder a Deus com a forma que nós usamos o tempo, o recurso, o dinheiro, tudo, irmãos, porque Ele é o Senhor de todas as riquezas. E nós somos apenas administradores do que nos foi emprestado, como uma pedagogia divina, para que nós aprendamos com o modelo de Deus. Mas a igreja, irmãos, principalmente nesse tempo de agora, tem criado uma geração fraca e também que não entende essas coisas. Então os pais trabalham para quê? Para dar tudo para os filhos, mas não treinam os filhos a contribuir com as causas do reino, a ofertarem. Existe um movimento no Brasil, por exemplo, que diz assim, um movimento bem grande de muitos que dizem que esse negócio de dízimo, isso não existe. Não existe mais, irmãos. Porque o dízimo é uma coisa que veio por causa dos levitas, mas hoje nós temos um sumo sacerdote que vive para sempre e não precisa mais desses recursos. Não há nenhuma classe mais mediadora entre nós e Deus, já que o nosso sumo sacerdote vive para sempre, né? É verdade que o nosso sumo sacerdote vive para sempre. É verdade que o nosso sumo sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o dízimo começou a ser dado na época dos levitas ou no sacerdócio de Melquisedeque? Quem foi o primeiro a pagar o dízimo, irmão? Abraão. E ele deu debaixo do princípio da lei ou de acordo com o princípio do sacerdócio de Melquisedeque? O fato é, irmãos, que nós não somos fiéis nem em dizimar, quanto mais nas outras coisas. Quem usa a desculpa que o sacerdócio levítico passou para não ofertar, vai ter que responder a Deus por isso. Porque Jesus disse, se sois filhos de Abraão, fareis as mesmas obras de Abraão. E o que Abraão fez, irmão? Ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Claro que agora já não é pelo um princípio da lei. Como no caso de Abraão não foi. Quem forçou Abraão a fazer aquilo? Ninguém, foi voluntário. 2 Coríntios vai dizer que Deus ama aquele que contribui com alegria. Mas irmãos, Jesus disse, se vocês não são fiéis no pouco, como vão ser fiéis no muito? Se nós temos dificuldade de ajudar os irmãos a ofertar e nós mesmos a entender isso, mas
pode ter certeza que se nós não estamos ofertando para as causas de Deus, é porque nosso dinheiro está sendo investido nesse mundo, irmãos. E esse mundo vai passar. Nossa vida vai passar. E nós não nos preparamos para o futuro como o administrador infiel se preparou. E sim, ele foi injusto, mas o ponto aqui é que ele se preocupou com relação ao seu futuro. O que nós temos feito, irmãos, para levar para a eternidade? E o pior de tudo, que eu queria tocar aqui com os irmãos, é o seguinte, é a outra passagem que nós vamos ler agora, Zacarias capítulo 5. Quando nós deixamos de contribuir no princípio de Deus para as causas do reino de Deus, para as causas dos necessitados, as necessidades que há no nosso meio, além de nós não conseguirmos acumular nada para o futuro, com sólido fundamento, nós estamos ajudando a construir o império do anticristo. Nós estamos ajudando a construir aquilo que é contra Cristo. Porque não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. Se eu não estou com o Senhor, eu estou contra o Senhor. Existe aquela historinha do muro, vocês já ouviram? Que Deus e seus anjos estavam do lado do muro e tinha uma pessoa em cima do muro e Satanás do outro lado com os demônios. Acho que os irmãos aqui devem conhecer essa história. E diz que havia um apelo insistente da parte de Deus, da parte dos anjos, da parte daqueles que Deus enviava, para que essa pessoa saísse de cima do muro e viesse para o lado, né, do Senhor. Enquanto isso, Satanás ficava bem calado, não fazia nada. Estava lá, olhando para os dedos, não falava nada. E cada vez mais, e havia um tempo que a pessoa tinha que tomar uma decisão, e cada vez que o tempo ia se aproximando de findar, mais com desespero Deus clamava, como o Pablo leu aqui, o livro de Provérbios, dizendo que a sabedoria grita, ela chama. Então Deus gritava com desespero, e Satanás ficava calado. Por fim, essa pessoa disse assim, olha, até que eu vou, na história que eu ouvi, né? O final é esse. A pessoa fala, até que eu vou para o lado de Deus, mas eu queria saber por que Satanás está calado? Por que ele não diz nada? E aí foi respondido a ele, é porque o muro é dele. Porque não existe meio termo, irmãos. Os irmãos estão entendendo que é possível, irmãos. Aqui eu creio que todos nós somos redimidos, todos nós pertencemos ao Senhor. O sangue do Senhor está sobre nós, nós pertencemos a Ele. Mas na prática, irmãos, nós podemos estar escravos e servindo aquilo que vai se consumar no império do anticristo nessa terra. Nós estamos indo contra Cristo na prática, embora professamos pertencer a Ele com nossos lábios, com a nossa percepção, que tantas vezes é tão falha. Então, irmãos, nós ainda, além de quando nós não administramos bem aquilo que Deus nos deu, para as causas do seu reino, além de nós perdermos galardão, porque nosso galardão está ligado a isso, nós ainda cometemos o grave pecado de ajudarmos a erguer o sistema do anticristo. Eu queria que os irmãos lessem comigo então em Zacarias capítulo 5. Aqui, depois das visões positivas que Zacarias teve, Deus começa a revelar a ele algumas coisas negativas que a mão de Deus iria tratar, né? Algumas de uma maneira parcial nos dias do próprio Zacarias e outras ainda postergada para os tempos finais. E uma das coisas terríveis que é mostrado aqui para Zacarias é a visão da mulher e do Efa, no capítulo 5, do versículo 5 em diante. Vamos ler do versículo 5, irmãos, até o versículo 11. Saiu o anjo que falava comigo e me disse,
levanta agora os olhos e vê, que é isto que sai? Eu perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é um efa que sai. Disse ainda, graças a Deus, que ele vai dar a interpretação do que é esse efa aos olhos de Deus. Essa medida de comércio. Ou seja, eu poderia dizer aqui, irmãos, a supremacia do comércio. O jeito que o mundo lida com dinheiro. Deus vai interpretar o que é o jeito que o mundo lida com dinheiro. E ele vai dizer, isto é a iniquidade em toda a terra. Por isso os irmãos vão ver Jesus usar essa expressão em Lucas 16, do mamon da iniquidade. O efa, isto é a iniquidade. Às vezes a gente percebe, irmãos, que eu não sei como expressar para os irmãos isso. Existe um espírito, existe um tipo de paradigma no jeito que as pessoas lidam com a riqueza nesse mundo, que não é justo em essência. Provérbios diz, por exemplo, que Deus, o Senhor, o rico e o pobre se encontram. A um e ao outro fez o Senhor. E eu pergunto, para que Deus fez um pobre e um rico? Por que Ele não fez todo mundo rico? Ou todo mundo pobre? Por que, irmãos? O texto de Tiago diz assim que Deus escolheu os pobres do mundo para que fossem ricos em fé. Agora, é comprovável isso, irmãos. A miséria, a pobreza, os irmãos pobres, muitas vezes, aqueles que têm mais necessidade econômica, são os que se apegam mais ao Senhor e à esperança que há de vir. Jesus mesmo disse, quão difícil um rico entrará no reino dos céus. Aquilo é literal. Agora, por que Ele permite um pobre e um rico? A questão é essa. É porque Deus quer ensinar o que hoje não é possível ser mostrado no mundo, pelo menos na igreja. Que aquele que teve muito, não sobejou. E aquele que teve pouco, não faltou. Por quê, irmãos? Porque aquele que tem muito, quando enxerga a necessidade do seu irmão, exerce, irmãos, exerce a misericórdia. E pode ensinar homens e anjos a respeito do caráter de Deus manifestado nele. Deus permite o pobre para que o pobre enriqueça o rico em fé, ajudando o rico a não confiar nas riquezas, como ele tem aprendido nas necessidades dele. E permite o rico para que o rico expresse a misericórdia de Deus com o pobre. O mundo não entende isso. Mas, irmãos, que tristeza que a igreja também não entende, irmãos. Quantos obreiros do Senhor com tanta necessidade, e nós somos criados num sistema, e até numa teologia que faz a gente querer, ou pensar, que nós temos que ter tudo do bom e do melhor. Enquanto os filhos de Deus estão esquecidos, muitos com necessidades, a obra de Deus com necessidade, missionários com necessidade, evangelistas com necessidade, obreiros do Senhor com necessidade, mas nós não entendemos o princípio da equidade de Deus, de permitir o pobre e o rico, e fazer que um e o outro se encontrem. Por que na igreja Ele permite que haja pobres e ricos? Por quê? Por que os pobres são ricos em fé? E os ricos são exortados a contribuir? Por quê? Esse espírito com que o mundo lida com dinheiro, esse comércio, essa supremacia do comércio, isto é a iniquidade que está por toda a terra. Eu já vou concluir. Mas eu queria ainda terminar a leitura com os irmãos. Irmãos, que a gente pudesse levar isso diante do Senhor com seriedade. No que nós estamos investindo nosso dinheiro, irmãos? Como está sendo a nossa prática de oferta? Volto a falar. O princípio do dízimo não é algo... Eu não quero ser dogmático aqui, se os irmãos entenderem de outro jeito. Amém?
Mas você não acha que se você é filho de Abraão e exortado a fazer as mesmas obras que ele, no mínimo, irmãos, no mínimo isso. Se nós não temos capacidade de ser nem nisso, irmãos, como que nós vamos esperar ser fiel em outras coisas? Isto é a iniquidade que está por toda a terra. Agora tem algo pior. É o conteúdo do Efa. Olha só, a visão não para aqui. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do Efa. Prosseguiu o anjo. Isto é a impiedade. E a palavra aqui tem a ver, o fato da mulher estar escondida dentro do Efa. Veja só, irmãos, uma mulher na Bíblia, eu tomei nota de alguns pontos aqui, eu queria poder ler para os irmãos, porque eu não queria deixar passar isso. Existe um livro escrito pelo erudito chamado Benjamin W. Newton. E também tem um outro livro escrito pelo nosso irmão G.H. Pember, que se encontra em inglês, que se chama O Anticristo, a Babilônia e a Vinda do Reino. E esse outro do Benjamin Newton chamado A Supremacia do Comércio. Esse do Benjamin Newton, o irmão Délcio tem publicado, e os outros a gente tem ainda diante de Deus para ver como disponibilizar em português. Irmãos, é uma obra impressionante. Impressionante o olhar profético desses irmãos naquela época. O do Benjamin Newton foi escrito em 1843. E o do Pember foi escrito em 1886. Obras com mais de 100 anos que foram escritas. E olha o que esses irmãos vão dizer. Eu coloquei aqui. A mulher está sentada dentro do Efa. Isso é uma nota que eu tomei desses irmãos, eu gostaria de repartir com vocês. A mulher está sentada dentro do Efa. Na Bíblia, tanto Pember como Newton, eles concordam nisso. A mulher se refere a um sistema moral perverso. Sempre que uma mulher é usada no sentido negativo na Bíblia, nas profecias, nas alegorias, ela se refere a um sistema moral perverso. A um sistema de mistérios, de perversidade. Mistérios que eu quero dizer aqui são os mistérios das religiões pagãs, aqueles mistérios de iniciação das religiões pagãs. Em essência, irmãos, é o mesmo princípio, né, do satanismo. A mulher se refere a um sistema moral perverso. Agora, o interessante, irmãos, e isso é comprovado, por exemplo, no Apocalipse 17, onde uma mulher cavalga sobre a besta, ela está unida à besta, e em Mateus 13, né, onde aparece também uma mulher. Não sou dogmático. Se você interpretar a parábola de Mateus no sentido positivo, a parábola do fermento, amém. Eu tenho uma visão num aspecto negativo, porque o fermento é sempre usado na Bíblia como uma referência negativa. Agora, aqui no Efa aparece uma mulher escondida dentro do Efa. E o interessante, irmãos, é que ela está oculta no Efa, sendo carregada. Vamos continuar lendo o versículo para os irmãos verem a descrição que é feita. Aqui diz assim, aí diz assim, isto é impiedade, ele diz o que é a mulher. E lançou-a para fundo do Efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, e que eram como da cegonha, e levaram o Efa entre a terra e o céu. Levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo, que falava comigo, para onde levam elas o Efa? Para onde vai o Efa, irmãos? Para onde caminha o comércio desse mundo? Para onde vai o Efa, irmãos? Para onde vai o dinheiro que você usa, que eu uso, muitas vezes mal administrado? Para onde vai o Efa? Quando eu li isso aqui, eu tremi. O irmão Newton dizia o seguinte, o especialista, o sábio desse século, o economista, o político, ele depende da percepção temporária das coisas em relação às riquezas das nações, em relação a como elas caminham. Mas a profecia bíblica vai dizer para onde caminha o dinheiro desse mundo. Para onde vai o Efa? Respondeu-me, para edificarem para aquela mulher uma casa na terra de... Onde é a terra de Sinar, irmãos? Babilônia.
E não é a Babilônia mística, não, é a Babilônia literal. É a Babilônia do Oriente Médio, é a Babilônia do Eufrates. Para edificarem para aquela mulher uma casa na terra de Sinar, Babilônia. Deixa eu dizer uma coisa, você acha que o levantamento no Oriente Médio ali, na região do Oriente, né, a China, no Oriente Médio não, no extremo Oriente da China, e de Dubai, e dos sheiks árabes, e do Império Muçulmano com a sua riqueza, você acha que isso é por acaso? A profecia bíblica termina dizendo que todo o Efa do mundo caminha para aquela direção. E sabe o que ele vai fazer? O Efa? E construir uma casa para o sistema corrupto que está dentro dele. A reedificação literal da Babilônia. Eu estou falando isso aqui apoiado em outros irmãos, viu, irmãos? Que eu respeito, como o nosso saudoso irmão Christian Shen, e assim ele acreditava. Se os irmãos lerem as obras dele, explicando escatologia e profecia, os irmãos vão ver ele citando esses textos, mostrando a necessidade de que a Babilônia fosse reconstruída nos dias do fim. Irmãos, com um poder inigualável, nenhuma potência será tão glorioso como ela nos dias do fim. E sabe o que é o conteúdo dela no livro de Apocalipse, capítulo 18? Diz que eles comercializam todo tipo de matéria, objetos, joias de valor, e termina dizendo até mesmo as almas dos homens. Até mesmo as almas dos homens. A mulher está oculta dentro do Efa, porque o sistema anticristão, a iniquidade que opera, como Paulo dizia, desde agora o mistério da iniquidade já opera, mas aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. A mulher está oculta dentro do Efa, ela não pode sair, há uma tampa de chumbo sobre o Efa. Mas quando chegar a hora, irmãos, o comércio do mundo vai caminhando para aquela direção. E vão edificar, irmãos, a superestrutura da capital oriental do anticristo na terra, com todo o recurso que o comércio desse mundo tem. No fim dos tempos, o que vai unir os povos não é a espada, não é a coroa, é o comércio. O próprio irmão Newton, nesse comentário, ele dizia o seguinte: nos últimos dias isso vai crescer mais, ninguém vai querer falar, coloquemos o símbolo da espada na bandeira, ou das coroas, das monarquias. A monarquia oprime, a espada tira vidas, mas o comércio, que mal tem nele? Não é uma coisa boa? Ele incentiva a ciência, ele incentiva o progresso, sim, irmãos, mas para onde vai o Efa? Para onde vai, irmão, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Para onde vai o meu e o seu dinheiro? Quando nós usamos, irmãos, comprando coisas caras, enquanto o povo de Deus carece de ajuda. Para onde vai o dinheiro da Apple? Para onde vai o dinheiro do Bill Gates com a Microsoft? Para onde vai, irmãos? Eles são ditos como filantropos, como pessoas que ajudam a humanidade com vacinas, com doença, mas na verdade, nós sabemos. Para onde vai o dinheiro de George Soros? Dos Rockefeller? A mulher está oculta no Efa. A economia do mundo, irmãos, caminha de mãos dadas com o espírito anticristão. E nós muitas vezes não enxergamos isso, que estamos contribuindo ao gastar, ao pegar todo o nosso recurso. E investir, irmãos, nessas coisas que estão ajudando, irmãos, eu não vou ficar dando nomes aqui, vocês sabem. Nem quero falar, mas olhem, por exemplo, o que o George Soros financia. Vocês viram infelizmente, essa desgraça que aconteceu há pouco tempo atrás, chamando aquelas coisas do Museu do Santander de Arte? Quem foi o principal patrocinador daquilo? Para destruir nossas famílias, os filhos dos irmãos, para destruir a sociedade? Quem foi, irmãos? Quem que investiu bilhões no Banco Santander? George Soros. Illuminati satanista. Desculpa citar Illuminati aqui, os irmãos vão falar que é teoria da conspiração. Não é teoria não, irmãos. E nós às vezes, sem querer, né, investimos, criamos recursos para esse mundo, mas Deus está dizendo para onde o Efa caminha. Você ficaria feliz, irmão, em ajudar a construir a cidade
da besta? Você ficaríamos felizes com isso? A economia do mundo caminha dessa forma. Que o Senhor mostre para nós, irmãos, a verdadeira natureza de como as coisas são feitas nesse mundo. Aqui diz que nas asas das mulheres tinha vento, e a melhor tradução é espírito. Há um espírito. Há demônios por trás disso. Há demônios por trás disso. Há demônios no jeito que o mundo lidar com o dinheiro e que sem querer nós acabamos às vezes apoiando. Que o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude, irmãos, a consagrar a nossa vida e tudo que é nosso ao Senhor, porque só assim nós vamos realmente acumular tesouro nos céus. Só assim nós vamos chegar e teremos aqueles que nos receberão nos tabernáculos eternos. Havia muito mais para falar, mas o tempo está esgotando. Eu vou ter que parar já por aqui, né? Eu só queria poder ainda ler com os irmãos uma passagem e eu já concluo, tá bom? E às vezes eu até falo para os irmãos, eu tenho dificuldade com o tempo, tá? Por isso eu até coloquei um cronômetro aqui. A gente começa a falar e às vezes não se dá conta, né? Mas também eu me consolo, porque teve um irmão já que falou o seguinte: quando um pregador falar para você que está acabando, não acredite. Porque a carta aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 8, você chega ali e fala assim: ora, o mais importante de tudo que temos dito, a suma de tudo, você fala, vai concluir agora. E aí ele vai até o capítulo 13. Então, fica veiaco. Estou terminando, irmãos. E às vezes pode ser que vai mais longe, né? Teria muito para falar, irmãos. Se eu não conseguir concluir agora, eu vou dizer como o irmão Gino costumava dizer: vamos depender do Senhor. E aí a gente dá continuidade na próxima. Talvez, antes de entrar no assunto da cama, eu ainda talvez fale um pouquinho mais dessa questão do alqueire. Mas eu queria ler um outro texto com os irmãos. Vamos ler Lucas capítulo 12. A partir do versículo 13. Vamos ler. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partido entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não se consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse com ele, né? Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Existe uma semelhança e um contraponto entre as parábolas do capítulo 16 e o capítulo 12. Eu também anotei aqui, e antes de concluir eu queria ler para os irmãos, para não perder a beleza disso. Eu vou concluir. Ele diz assim: no ensino do Senhor Jesus em Lucas, nos são apresentadas duas histórias. Uma verídica, né, e outra uma parábola.
e elas se complementam naquilo que deseja ensinar. Na verdade, aqui a aplicação é sobre o capítulo 16, na história do rico e Lázaro, para mim que não é parábola, que a gente não teve tempo de ler. Por isso eu falei para os irmãos que provavelmente a gente ainda continue depois. Aqui a gente leu a parábola do administrador infiel e a parábola do homem rico. Mas existe também no capítulo 16 a história do rico e Lázaro. E os irmãos sabem a história do rico e Lázaro. O homem rico se vestia esplendidamente de linho fino, púrpura, né? Se regalava nas suas riquezas, enquanto havia um pobre, Lázaro, que jazendo coberto de chagas, vinha à porta daquele rico para comer, e nem das migalhas o rico lhe dava, e os cães vinham lhe lamber as úlceras. Agora, aquilo ali não é parábola, aquilo é uma história. Aquilo é uma história, porque Jesus cita nomes próprios. E ele não diz assim, e falou em parábolas, mas diz, havia. É uma história. Agora, a história do rico e Lázaro e a parábola que a gente leu aqui no capítulo 12, elas têm uma coisa interessante, irmãos, entre elas. Veja que... e também a parábola do administrador infiel, tá? Que é outra parábola. Na parábola do administrador infiel, o mordomo gastou os bens do patrão, né? E na história do homem rico, na parábola do homem rico, o homem rico investiu tudo para si mesmo. Vocês não estão vendo uma semelhança? Tanto o homem rico, aqui do capítulo 12, como na parábola do administrador infiel, o que eles fizeram? Usaram as riquezas todas para si mesmos. Né? Outra coisa, os dois foram infiéis no mínimo, isto é, nas riquezas terrenas. Só pensavam em si. Outro item, os dois eram mordomos, porque você fala assim, sim, do administrador infiel, ele era um mordomo mesmo, mas o homem rico também é mordomo, irmãos. Porque o que nós temos que pertence a nós mesmos? Como Paulo fala em 1 Coríntios 4, que tens que não tenhas recebido? O quê? Fala para mim. Só se Deus fosse cobrar por cada segundo que o sol ilumina a nossa terra, o tanto de energia que ele produz em um segundo, para que só a terra tenha vida. Eu estava vendo alguns irmãos que ousaram fazer a conta da energia solar, produzida em um segundo. Sabe quanto que a humanidade teria que pagar para Deus por segundo de luz solar? 300 trilhões de dólares por segundo. 300 trilhões de dólares por segundo. Então não há nada que nós temos que nós não tenhamos recebido. Isso é só do sol. Né? Você já pensou? Então aqui agora outro item. Já vou concluir, irmão. Já vou concluir. Só mais 2 itens aqui. Olha, essa é um dos compartilhar que eu estou falando mais rápido, irmãos. Eu sinceramente, se algum dos irmãos aqui forem para Rio Claro, onde a gente às vezes compartilha com os irmãos lá, é um problema, viu? A gente começa a falar. Da última vez que eu falei, os irmãos colocou 2 relógios, um de cada lado, assim, para mim me cronometrar. Mas eu prometo que vou parar, só mais 2 itens. Os 2 eram mordomos daquilo que pertencia a outro homem. Agora, os 2 ocuparam um lugar de autoestima entre os homens. Mas suas vidas eram uma abominação aos olhos de Deus, porque os 2 estavam servindo a Mamon. Agora, veja o contraste. Há um contraste, porém, entre os 2. Na parábola do administrador infiel, ela se contrasta no final, porque o mordomo infiel foi elogiado por seu patrão por causa da esperteza em se preparar para o que viria no futuro. Mas o homem rico, com toda a sua fortuna, não fez qualquer provisão para o seu futuro no além dessa vida. A questão é, o que nós vamos levar para a eternidade? O que nós vamos levar para a eternidade? Irmãos, nada que nós fazemos para o reino de Deus é perdido. Nada que nós fazemos para o reino de Deus é perdido. E nós temos que pedir ao Senhor que nós não ajudemos a ser construída a cidade de Babel, mas que nós possamos, com o nosso tesouro, acumular tesouros nos céus, para Jerusalém celeste, que é a nossa mãe, e da qual todos nós somos filhos. Que Deus fale ao nosso coração, que nós tenhamos uma resposta, irmão, uma preocupação em que nós estamos investindo nosso tempo e nosso dinheiro, porque isso é uma dificuldade hoje.
e pode impedir a luz de brilhar como ela deve brilhar. Que o Senhor mesmo fale ao nosso coração e possa nos edificar. Nós vamos, se o Senhor permitir, dar continuidade no próximo compartilhar. Amém? Vamos orar, né, para concluir. E aí eu passo a palavra para o irmão Paulino aqui. Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos permitiu juntos lermos essas coisas na sua palavra, Senhor. Corrige nosso coração, corrige a nossa percepção, Senhor, com relação à natureza das riquezas e do comércio que há nessa terra, Senhor. Que nós possamos saquear o Egito. Amém. E transferir desse mamão da iniquidade, Senhor, para a tua glória, para que o Senhor seja glorificado com tudo que nós somos e tudo que nós temos, pois tudo é teu e nós somos teus. Nós te pertencemos e queremos ser teus pelo resto da nossa vida, Senhor. Fala ao nosso coração, desvenda essas coisas para nós. O Senhor não nos deixou no engano, o Senhor abriu a sua palavra para nós. Obrigado, Senhor. Confiamos todas as coisas nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.